Bom dia. Hoje, na verdade, é o primeiro dia de gravação este ano. Então, este ano estou querendo fazer diferente. Nós vamos juntos meditarmos no Novo Testamento durante os 365 dias deste ano e possivelmente, uma vez que nós não vamos ler o Novo Testamento, nós vamos meditar, nós vamos estudar. Então, possivelmente, não vamos terminar esse ano. Então, entramos no ano que vem e glória a Deus. Mas nós vamos, então, estar meditando com profundidade e esmiuçando mais o Novo Testamento. Nós vamos começar agora, hoje, aqui, em Mateus, capítulo 1. Com cautela, falando e meditando versículo por versículo, entendermos realmente o que ele está nos falando, o que o Senhor está nos falando, até começarmos então, ou seja, começar não, nós concluirmos ele, que só deve acontecer o ano que vem. Não vou ter pressa, tá? O ano, para nós estamos começando hoje, né? Inclusive o vídeo que subiu hoje, hoje segunda-feira, está subindo um vídeo, se nós estamos gravando hoje. Está subindo um vídeo lá, mas esse é o vídeo que eu já tinha gravado para dar início. Mas essa leitura nós estamos iniciando hoje, tá? Agora, nesse instante. No primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Mateus era um discípulo de Jesus, ele era um publicano, era um coletor de impostos, né? Que nós sabemos quando Jesus o chamou e ele seguiu Jesus. Tá? No próprio livro de Mateus nós vamos chegar até essa parte, nós vamos comentar sobre isto lá. Então no versículo 1 começa assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então mostrando a genealogia dele, né? Filho de Abraão, Abraão que gerou Isaac. Quem conhece o Antigo Testamento sabe disso, já leu, senão quando possível ler para vocês entenderem. Abraão gerou Isaac, né? Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e Judá seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera de Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Rabi, Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão gerou Uzias gerou Jotão gerou Acaz gerou Ezequias gerou Manassés gerou Amon gerou Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel gerou Jorobabel gerou Abiúde gerou Eliaquim gerou Azor gerou Sadoc gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar gerou Matã gerou Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo 14 gerações. Muito bem, aqui fala a origem, tá, de todos aqueles
os parentes de Davi. Jesus, ele nasceu de Maria, nós vamos ver mais à frente. Mas a geração que se consta aqui não é de Maria, sim de José. E olha que Jesus não foi gerado de José. Mas aqui está mostrando, nós falando de maneira clara, a geração de José. Começando desde Abraão. E todos estes aqui, esses nomes que nós citamos, está na Bíblia, você encontra no Antigo Testamento. Você lê, você vai saber quem foi Isaac, que era o filho de Abraão. Você vai saber que o Isaac foi o pai de Jacó. Vai saber que Jacó ele foi o pai de Judá. E por aí afora vai. Então todos estes que nós citamos, que nós lemos aqui, você encontra o nome deles na Bíblia. Vamos saber que é vários reis, como Ezequias, Uzias, Jotão, Salomão, Davi, então toda a descendência, tá? Toda ela até chegar a José. E olha para você ver, todo mundo tem um entendimento que Maria, que era descendente de Abraão, de Salomão, de Abraão, todos nós, né? Mas de Salomão, do rei Davi. E não é, mas sim José. Jesus é chamado filho de Davi, apesar de não pertencer à linhagem de Davi. Quem pertencia era José. E fique bem claro, não foi José que gerou Jesus. Então ele tem essa clareza, isso não tem muito que falar não, porque é filho de Davi. Então, isso é para ter um entendimento melhor. Provar que os judeus na época sempre chamavam Jesus, né, Jesus filho de Davi. Ou seja, descendente de Davi. Apesar da descendência de Jesus, não, a descendência de Jesus teria que ser contado, na verdade, de Maria e não de José. Davi era descendente de todo isso aqui. José era descendente de Davi, mas não Maria. Então, muito bem, aqui ainda fala um fato interessante, que o pai de José também era alguém por nome de Jacó. Não aquele Jacó que nós conhecemos, um outro Jacó. De Abraão até Davi, houve 14 gerações. 14 gerações. Desde o início, lá, desde Abraão até chegar em Davi. Agora, de Davi, de Davi até o exílio, até quando o povo foi levado, o Israel foi levado para a Babilônia, mais 14 gerações. É interessante observar isso, e a Bíblia nos mostra isso. Exatamente 14 gerações até a ida do povo de Judá e de Israel para a Babilônia. E novamente 14 gerações desde quando o povo foi para a Babilônia, do exílio, desde quando foram, até a vinda de Jesus. 14 gerações. Claro que não é por um acaso. O versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria estava prometida a José, era uma noiva de José, mas eles não tinham tido relações sexuais, tá? Naquela época a coisa era mais séria. Hoje, quando se fala em namoro, noivado, eles estão mantendo relações sexuais há muito tempo. E para nossa vergonha, não estou falando somente
do mundo, das pessoas profanas, mas também estou falando no meio evangélico. São muitos namorados, né, noivos que nós conhecemos, que supostamente são evangélicos, mas estão fornicando, mantendo relações sexuais antes de casarem. E é pecado. Então o que acontece? José estava noivo, né, seu entendimento melhor, de Maria. Mas antes de qualquer coisa, antes deles se casarem, antes de José ter relações sexuais com Maria, ela estava grávida. Ela ficou grávida do Espírito Santo. Não vê que o Espírito Santo veio sobre ela e ela ficou grávida. Portanto, Jesus não é filho de José, ele é filho de Maria, ele é filho do Espírito Santo, não de José. E agora há pouco nós vimos a genealogia de José, mas não de Maria. Entenda isso. Então José em seu posto, José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Muito bem, então como José era um homem honrado, sério, ele não queria, ele sabia, falou, olha, Maria me traiu, ela está grávida de alguém, ele não queria expô-la publicamente, porque naquela época a mulher se engravidando de alguém, estando noiva, ela tinha que ser punida, né? O castigo severo, até morte mesmo, a apedrejada, por causa da traição, do adultério. Desde o início, Deus em nenhum momento concordou, admitiu ou aceitou adultério. Desde a antiga lei nós vimos de maneira muito séria isso. Então José, como era um cara de bom coração, falou, não vou fazer isso. Então o que ele quis fazer? Ele ia fugir, abandonar, fugir. Porque aí a culpa cairia sobre ele. Falou, não, ele engravidou Maria e fugiu, abandonou. Ele queria levar uma culpa de algo que ele não tinha feito. Mas isso o quê? Para não expor, para que Maria não fosse conhecida como uma mulher adúltera, uma traidora. Ele mesmo sem saber com quem ela tinha relacionado, com quem quer que seja, ele falou, não, eu simplesmente abandono, deixo ela para lá, todo mundo vai pensar que eu sou errado porque eu mantive relações sexuais com ela e além disso ainda abandonei. Este foi o planejamento dele. Mas a Bíblia também nos fala que nós planejamos tudo, mas as coisas só acontecem de acordo com a vontade do Senhor. O planejar é do homem, o realizar é do Senhor. Então esse era o plano. Aí no versículo 20 fala, mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como a sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, ele dormindo, não foi uma visão, né? As pessoas confundem visão com sonho, nós falamos sobre isso, temos explicado. Ele dormindo, ele teve um sonho revelação. Neste sonho, um anjo do Senhor apareceu para ele e falou, olha, José, filho de Davi. Lembrando aqui, você vê que, você observa que o anjo chega chamando ele de filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Falou, olha, não tenha medo de receber a Maria como sua mulher. Vocês têm medo ou não? Pois o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ei, José, agora presta atenção, não precisa ter medo de receber Maria como sua esposa, não precisa ter medo de casar com ela, porque a gravidez dela não é de ser humano, não, é do Espírito Santo.
É isso, quer dizer, fala, fica em paz, não tem essa de fugir, não. Não precisa fugir, não precisa abandoná-la, não. Ela não te traiu, ela não adulterou, não. É o Espírito Santo que colocou essa criança, fez ela gerar, tá gerando essa criança. Não houve adultério da parte dela, não, nem traição. Então, em sonho, o anjo falou isso com ele. Então, o que acontece? No sonho, né? O anjo disse isso. E ainda continua no versículo 21. Diz assim, ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Falou, olha, vai nascer quem é do Espírito Santo, quando nascer, colocar o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Isso hoje falando, não, Jesus nasceu e veio e salvou, né? Porque ele veio, tirou, nos libertou do pecado. Só ele pode nos libertar do pecado. E falou exatamente o que aconteceu. Não sai, José, olha, presta atenção, não abandona sua mulher, não abandona Maria, não. Ela não te traiu, ela não adulterou, o que está sendo gerado é do Espírito Santo. A criança vai nascer, coloca o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito. Tudo aconteceu de acordo com o que estava prescrito, de acordo com o que o Senhor já tinha determinado, já tinha revelado, já tinha profetizado, né, através dos profetas. Tudo aconteceu de acordo. Nós vamos ver depois a vida de Jesus. Em várias situações, quase tudo aconteceu de acordo com a revelação. Até nós vimos, foi revelado antes o nascimento, a gravidez de Maria, o nascimento, a vida dele, e depois a morte dele, né? A prisão, a morte dele, até o que eles iriam repartir as roupas dele, já estava revelado. Ele diz, tudo isso aconteceu para cumprir isso que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Então, quando ele acordou, ele obedeceu. Quando fala recebeu Maria, não quer dizer que ele teve relações sexuais, não. Nós vamos ver logo no versículo seguinte que vai falar isso. Ele recebeu, ele aceitou. Ou seja, não, então não vou mais abandoná-la. Foi então que ele veio realmente, ele casou com ela e veio ser marido e mulher, né? Ele é Maria, apesar do filho não ser dele, né? O filho não era de José, que era descendente de Davi. Muito bem, agora no versículo 25 já explica, ó, contudo não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Ele não teve relações sexuais com ela até ela ter o menino Jesus, até ela cumprir a gravidez dela e Jesus nascer. Durante todo esse tempo, ele casou, estava com ela, mas sem manter relações sexuais. José só veio manter relações sexuais com a sua esposa Maria após o nascimento de Jesus Cristo. Tá?
Capítulo 2, versículo 1. Após como o anjo tinha falado para o Senhor, para José, para colocar o nome de Jesus, assim ele fez. Quando nós vimos no versículo anterior, no versículo 25, foi Jesus, José ele colocou o nome de Jesus, né? Então, após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias dos rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Herodes era rei naquela época da Judéia, e naquela época, então, naqueles dias, chegaram então sábios procedente do Oriente. E no versículo 2 fala: indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Falou: vem cá, onde é que está aquele que é aquela criança que nasceu, que é o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e seguimos. Porque também já estava revelado que iria nascer, Jesus ia nascer, o rei judeu, que a estrela viria diante. Tudo isso estava sendo mostrado. Tudo isso. Então, aqueles sábios da época tinham conhecimento. Opa, nasceu Jesus, a estrela apareceu. O rei dos judeus nasceu. Vamos seguir, vamos procurar ir para nós adorarmos o rei dos judeus. Quando eu falo toda sabedoria provém do Senhor, a sabedoria que esses sábios tinham era do Senhor. A revelação, o Senhor que tinha dado a eles. Eles foram buscar o rei dos judeus. E depois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorar. Do Oriente, estavam longe. Eles viram e seguiram até adorar. Versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. O Herodes, quando o sábio falou isso, ficou perturbado. Falei: caramba, alguém vai usurpar o meu trono. Eu vou perder o posto de rei. Ficaram sabendo disso, então. Jerusalém, de uma forma geral, ficou para caramba, que negócio é esse? Um outro rei está chegando, um rei, nossa, aqui o rei dos judeus, e isso porque não atentavam para as escrituras. Na época existia escritura, se eles tivessem atentado, viria que estavam falando, se referindo ao Messias. Não era um rei ali físico de Israel. Mas é o rei dos reis, senhor dos senhores. E eles não entenderam isso. Versículo 4. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Então o rei reuniu todos os entendidos, os principais, príncipes, os sacerdotes, né? Falou: vem cá, onde é que vai nascer? Segundo as escrituras, pesquisa aí, onde vai nascer esse rei dos judeus? Onde que é? E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Falou: vai ser em Belém da Judéia. Porque está escrito, os profetas já escreveram a esse respeito. O que o profeta escreveu? Versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Como eu disse, tudo o que aconteceu a Jesus, a vida de Jesus relacionado a ele, já estava revelado, profetizado.
né? Já tinha sido profetizado pelos profetas. Isso 700 anos antes, 800 anos antes, 1000 anos antes, né? Cadê? Em Miqueias, capítulo 5, fala exatamente sobre isso. No versículo 2 fala assim: no entanto, tu, Belém, né, Belém, casa de pão, quer dizer, frutífera, embora pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens não são desde os dias da eternidade. Então Deus usou para a época também o profeta Miqueias para revelar sobre o nascimento de Jesus. Muitas pessoas não atentaram ainda, eles falam muito, não, que Isaías, né, que é o profeta messiânico, Jeremias, né, que é tudo, mas observa os profetas menores que quase todos eles falaram sobre Jesus. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo que a estrela lhe apareceram. Mandou-os a Belém e disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, comunicai-me para que eu também vá e o adore. Depois de Herodes então interrogar os sábios, falaram com ele, falou direitinho, falou: vem cá, e quanto? Perguntar depois do sábio: tem quanto tempo que a estrela apareceu para vocês? Né? Para calcular mais ou menos a idade da criança. Ela apareceu quando? Porque eles vieram de longe, vieram do Oriente, né? Que a criança nasceu para saber aproximadamente a idade, o tempo dos crianças, quantos meses, quantos dias a criança tinha. E depois disso, o que é que ele faz? Na falsidade. Fala com ele: não faz isso, vai, procura o menino, adore lá, e depois você volte aqui para falar comigo, para mim também adorar. Mas ele não queria, o Herodes não tinha nenhuma intenção de adorar Jesus, não. Queria saber onde ele estava, a localização certa para matá-lo. Porque ele tinha com medo, ele tinha medo de perder o reino dele para Jesus, uma vez que essa escritura falava claramente que Jesus era o rei dos judeus. Ele falou: não, eu quero ser rei. Então ele falou: olha, faz isso, vá mesmo, procure, ache Jesus, adore o rei, esse rei dos judeus, e vem me fala onde é que é exatamente para que eu também vá e adore. Versículo 9: após ter ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. O sábio, depois de ouvir o que o rei falou, de seguir o caminho. E a estrela foi seguindo, e ele seguindo a direção onde a estrela mostrava, e chegou até que parou aonde o menino tinha nascido. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando, e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Então o que acontece? Eles seguiram a estrela, chegaram e encontraram o menino. Viram o menino com Maria ali, se prostraram, ajoelharam, adoraram o menino e deram presentes: ouro, deram incenso e mirra, que era moeda de troca na época, era valiosíssimo. E tudo isto foi direção do Senhor. Para quê? Para que nós vamos ver que foi o sustento, a manutenção, o maná do Senhor para Jesus durante o tempo que ele está fugindo.
esse sábio, nós vemos no versículo 12, que ele foi avisado por divina revelação para que não voltassem a Herodes. Então eles foram embora para a terra deles por outro caminho. Falou, olha, Deus mandou estar diante dele, né? Os anjos dele falaram uma coisa com o sábio, não volta lá Herodes, não. Vai por outro caminho. E eles assim fizeram. Mas aí deixaram já Maria, José, né? Juntamente, claro, com a criança do menino Jesus, já com uma condição melhor. Deixou com condição financeira, deixou ouro, incenso e mirra, que nós vamos ver a partir de amanhã, né? O qual foi, o porquê que o Senhor fez isso. O Senhor faz isso com nós. Às vezes nós recebemos algo, mas é o cuidado do Senhor, é a manutenção do Senhor, é o maná para que nós tenhamos como sobreviver. Deixa eu falar, hoje eu li até o capítulo 2 de Mateus, até o versículo 13. Amanhã nós vamos prosseguir a partir do versículo 13. Nós temos que entender a maneira clara como Jesus veio ao mundo, por que ele veio, entender que ele foi já revelado, mostrado que ele viria. Nós até hoje é difícil entender o porquê os judeus teimam em não aceitar Jesus como Messias, sobre que as Escrituras, que eles leem todo sábado, a Torá mostra claramente, apontava isso. Por isso nós falamos sobre cegueira espiritual, está diante dos olhos, não vê. Era o Messias, e é o Messias. E ele está vindo sim já pela segunda vez. Nós vimos também que o Senhor cuida dos seus. Ele não impediu que o rei Herodes perseguisse Jesus, mas ele deu condições, avisou de que Jesus pudesse escapar. Nós vamos falar sobre isso mais amanhã. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.